Olá, seja bem-vinda! Preparei uma aula especial desse polvinho fofo. Esse aqui eu fiz no rosa e com lacinho para a menina. Mas você pode escolher as cores. Uma bela opção de presente para bebês recém-nascidos. Se não for inscrita aqui no canal, já inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Vou utilizar uma agulha de crochê de 2 mm. Todo o material utilizado está aqui na descrição desse vídeo. Para todo o corpinho do nosso polvinho, eu vou utilizar um tom de rosa mais claro. Damos início então com um anel mágico e dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. E vamos então para a nossa segunda carreira. Essa segunda carreira será de aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto, 2 pontos baixos. Um aumento para cada ponto. No final dessa carreira, teremos 12 pontos baixos. Vou marcar aqui então com o marcador de pontos o meu primeiro pontinho para não se perder. E agora sim, 2 pontos baixos para cada ponto. Eu vou fazendo aqui essa carreira e já retorno com ela pronta. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Assim até o final da carreira. Vamos agora então para a nossa quarta carreira, que será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Então vamos aqui, um aumento, 1, 2 pontos baixos. E seguimos repetindo. No final dessa carreira teremos 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Então aqui, um aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. E continuamos repetindo até o final da carreira. Sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Então aqui, um aumento, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Repetir até o final. Vamos então para a sétima carreira, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 3, 4, 5 pontos baixos. E seguimos repetindo até o final. No final teremos 42 pontos. A oitava carreira será um pouquinho diferente. Será de ponto sobre ponto. Vamos fazer então um ponto baixo para cada ponto, no total de 42 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto e já retorno com ela prontinha. Vamos agora para a nona carreira, que também será de aumento. Será um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E continuamos repetindo então até o final da carreira. Na carreira de número 10, teremos a mudança de cor, para fazer a parte da tiarinha da nossa polvinha. Porém, a gente já altera a cor aqui no último ponto da nona carreira. Vamos finalizar o último ponto já com a nova cor. E aqui eu estou com um rosa mais escuro.
Então, a gente vai laçar esse fio do rosa mais escuro, e agora vamos dar um nó aqui atrás, para prender aqui o fio. Eu costumo dar 2 nozinhos, para ficar bem preso. E não é necessário cortar o fio da cor anterior. Agora, já está preso aqui o fio, e nós vamos utilizar somente as alças da frente dos pontos. E para cada ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente laça o fio e já arremata direto, que é o ponto baixíssimo. Vai ser um ponto baixíssimo para cada ponto, sendo que só vamos utilizar as alças da frente dos pontos. Certo? E vai ficando assim. Eu vou fazendo aqui toda essa carreira aqui de ponto baixíssimo e já retorno com ela prontinha. Vamos agora para a 11ª carreira. E agora nós vamos utilizar a terceira alça. Nós vamos contar aqui, ó, as alcinhas. Vamos pegar a terceira alça, que é essa da cor rosa mais claro, ó. A gente não pega as alças da mesma cor do fio que a gente tá agora. A gente vai pegar aqui a alcinha de trás. Eu chamo de terceira alça. Então, vamos fazer pontos baixíssimos por toda a carreira, somente pegando aqui nessa terceira alcinha. Será toda a carreira de número 11 de ponto baixíssimo, ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas aqui da cor do rosa mais claro, a terceira alça. Eu vou fazendo aqui e já retorno com ela pronta. Ó, vai ficando dessa forma. Finalizei aqui a carreira de número 11, vamos deixar aqui o último ponto para fazer a troca de cor novamente. Vamos voltar para a cor anterior. Vou pegar aqui o meu rosa mais claro, ó, e vou finalizar o meu ponto baixíssimo com ele. Certo? E assim, a próxima carreira de número 12, a gente já inicia na cor correta. Vou cortar aqui o fio e dar um nozinho. E essa carreira de número 12, nós também iremos trabalhar na terceira alça. Vamos pegar aqui esse pontinho aqui no tom de rosa claro. Vamos trabalhar toda a carreira, só que agora com pontos baixos. Será ponto sobre ponto, pegando somente essa alcinha aqui de trás. Então, serão 48 pontos no total. Um ponto baixo para cada ponto, pegando a alcinha aqui de trás. Essa alcinha de trás é um pouquinho mais apertada, então é um pouquinho mais difícil de inserir a agulha. Mas é só ter calma e paciência que a gente consegue. Então, eu vou fazendo toda essa carreira aqui e já retorno com ela pronta. Finalizei então aqui a 12ª carreira e ficou dessa forma. Vamos então fazer agora a carreira de número 13,
que será de ponto sobre ponto. As carreiras de número 13 até a de número 20 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto. Serão 8 carreiras de ponto sobre ponto. Um total de 48 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontinhas. Finalizei a carreira de número 20 e ficou assim. Agora vamos iniciar as nossas diminuições, para fechar a cabecinha. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetido por toda a volta. Então, aqui, uma diminuição. Vou colocar no meu marcador. E 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora é só seguir repetindo até o final da carreira. Vamos para a carreira de número 22, e esta será uma carreira de ponto sobre ponto. Será um ponto baixo para cada ponto, no total de 42 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e já retorno. Vamos então para a carreira de número 23, que será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetido 6 vezes. Então, aqui uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E seguimos repetindo até o final da carreira. 24ª carreira será uma diminuição e 4 pontos baixos. Então, já fiz aqui a minha diminuição. Agora, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E seguimos repetindo até o final da carreira. Carreira de número 25 será uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz a minha diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos. E seguimos assim até o final da carreira. Agora, vamos dar uma pausa aqui para iniciar com o enchimento. Já podemos colocar o enchimento. Eu utilizo aqui a fibra de silicone e vamos encher o máximo que a gente puder agora, para depois continuar com as diminuições. E conforme a gente for fechando, a gente vai acrescentando mais enchimento. Vamos agora então para a nossa carreira de número 26, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Então, aqui, uma diminuição. Um, 2 pontos baixos. E seguimos assim, repetindo até o final da carreira. Já acrescentei um pouco mais de enchimento, e agora vamos então para a nossa carreira de número 27, que será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Então, aqui, uma diminuição. E 1 ponto baixo. Uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final. Já estamos com a nossa cabecinha aqui quase completamente fechada, então vamos acrescentar mais enchimento. Lembrando de não economizar no enchimento e ir ajeitando conforme vai colocando.
Vamos então para a nossa 28ª carreira, que será de apenas diminuições. Serão 6 diminuições no total. Uma diminuição, duas diminuições, três diminuições, quatro diminuições, cinco diminuições e a última, a sexta diminuição. Vão restar aqui 6 pontos no final dessa carreira. E agora nós vamos ter que fazer o nosso arremate. Vamos deixar um fio aqui longo o suficiente para arrematar. Vamos cortar ele. E agora com a agulha nós vamos arrematar. Vou puxar ele aqui, puxar esse fio, ó. E agora vamos fazer o arremate. Vamos encher mais um pouquinho se precisar. Aqui eu preciso de um pouquinho mais de enchimento. Vou usar aqui a própria tesoura para ajeitar aqui o enchimento por dentro. Lembrando sempre de ir moldando a peça, para que ela fique certinha. E se precisar da ajuda da agulha, é só inserir aqui e ir puxando o enchimento onde está faltando. Certinho. Para o arremate, nós vamos usar uma agulha e vamos usar somente as alças da frente dos pontos. Para cada alcinha, vamos passar o fio. Vamos fazer 6 vezes esse movimento. E após ter passado nos 6 pontos, a gente vai puxar para fechar totalmente. E agora dar um nozinho nesse fio, para que ele não se solte. E insiro aqui a agulha bem ao centro. Passo por dentro. E agora vou dar um nozinho, só para garantir que ele não volte ali, né? A gente dá um nó. E só então insere a agulha novamente e esconde esse fio lá por dentro. E agora é só cortar. Vou dar uma ajeitadinha aqui no enchimento para que ele fique no formato correto. E agora sim. Vamos fazer então agora os nossos tentáculos. Vamos contar aqui 1, 2, 3 carreiras. Aqui nessa terceira carreira, nós vamos fazer os tentáculos, sempre inserindo nessa carreira aqui a nossa agulha. Já vamos fazer diretamente aqui na cabecinha. Então, eu insiro aqui a minha agulha de crochê, deixo um fio um pouquinho comprido ali na ponta, uma sobrinha de fio. E agora a gente laça esse fio com agulha, prende ele com um ponto, deixa esse fio ali solto. E vamos subir agora 40 correntinhas. Eu vou fazendo aqui as minhas 40 correntinhas e já retorno com elas prontas. Já estou aqui com as 40 correntinhas, vai ficar um fio comprido assim.
E agora nós vamos voltar em cada alça dessas correntes fazendo pontos. Nós vamos pular aqui 2 correntinhas e a partir da terceira corrente nós vamos iniciar nossos pontos, ó. Contei 2 correntes, na terceira eu vou inserir minha agulha e vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto junto, nesse mesmo ponto. Agora eu faço um ponto alto, ó, tá junto aqui na mesma alça da corrente. Então temos 2 pontos aqui juntos. Agora, para cada alcinha da corrente seguinte aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Na próxima alça, então, eu faço 2 pontos altos. E um ponto alto, 2 pontos altos. Agora eu vou para minha próxima correntinha e faço 2 pontos altos. Novamente vou para a próxima correntinha e faço 2 pontos altos. Nós vamos fazer isso até o final, vamos deixar somente o último ponto para fazer juntas novamente. Eu vou fazendo aqui todos esses pontos altos, duplos, né? Em cada alcinha, 2 pontos altos, e retorno com eles prontos. Mas só para vocês entenderem, ó, por serem duplo, ele já vai fazendo esse formato aqui, ó, ele já vai fazendo um cachinho. Automaticamente ele já vai enrolando. Vamos então fazer aqui o nosso último pontinho, vai ser um ponto alto e um meio ponto alto juntos. Da mesma forma que a gente fez lá no início. Só mudou a ordem. E agora nós vamos ter que inserir novamente a agulha aqui na cabecinha. Vamos pegar o próximo ponto aqui da terceira carreira de baixo para cima. Vamos inserir a agulha, laçar o fio e arrematar com ponto baixíssimo. E vamos para o próximo pontinho. Vamos inserir a agulha agora no próximo novamente. E fazer um ponto baixíssimo também. Opa, vou fazer de novo porque ficou, o fio pegou só um pedaço do fio. Então aqui a gente puxa e traz com um ponto baixíssimo e só agora a gente sobe novamente 40 correntinhas. Vamos subir as 40 correntinhas e repetir o passo anterior. Voltar nas correntes com os pontos duplos. Da mesma forma que a gente fez. O primeiro será um meio ponto alto e um ponto alto, e os outros, todos os outros com pontos altos, com exceção do último. E vamos fazendo toda a volta aqui, fazendo 8 tentáculos. Já fiz aqui 4 tentáculos e só vou mostrar aqui para vocês novamente, só para garantir aqui que entenderam. A gente está fazendo sempre na mesma carreira aqui. Insere sempre a agulha no próximo ponto da terceira carreira de baixo para cima. Laço o fio e traz arrematando com ponto baixíssimo. Vai para o próximo ponto. Também faz um ponto baixíssimo. E já sobe direto as 40 correntinhas. Ó, aqui eu já tenho 4 tentáculos prontos. E agora eu vou fazer o restante até o final e já retorno. Já finalizei aqui todos os tentáculos. E agora eu só quero mostrar para vocês como finalizar aqui. Cheguei aqui no final das correntinhas. Aí eu vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Vou para o próximo. E faço novamente o ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar esse fio aqui. Deixar um pouquinho longo para cortar.
eu vou dar um nó com o fio inicial. Então, aqui eu corto ele, puxo aqui o fio. Agora, com a agulha, eu vou colocar ele no mesmo ponto onde está o fio de onde eu iniciei. Ó, vou passar ele, juntar ele com o outro. Vamos juntar os dois. E agora vou dar um nó aqui. Faço de 2 a 3 nós. E então é só esconder esse fio. E pronto. Agora é só cortar esse fio. E os nossos tentáculos estão prontinhos. Agora é só dar uma ajeitadinha aqui, para eles ficarem enroladinhos. Eles já formaram os cachinhos, mas é bom sempre dar uma enroladinha com a mão assim, só para dar a forma certinha. E esta parte está prontinha. E agora, para a gente finalizar o nosso polvinho, está faltando aqui fazer a carinha dele, né? O rostinho aqui. E fazer o lacinho para colocar aqui na nossa tiarinha. Vamos fazer então primeiro o nosso lacinho. Eu peguei aqui o fio do tom de rosa mais escuro. E todo o lacinho vai ser feito dentro de um anel mágico. Então, eu vou prender aqui meu fio e vou contar esse ponto como sendo minha primeira correntinha. E agora eu vou fazer mais 4 correntinhas. Então, serão 5 correntinhas contando com o ponto que eu prendi aqui o meu anel. Agora, vamos dar 3 laçadas na agulha, inserir lá no meu anel, laçar o fio e arrematando de 2 em 2 pontos. 4 vezes. Novamente, 3 laçadas, insiro a agulha, puxo o fio e arremato de 2 em 2. 1, 2, 3, 4 vezes. Agora vamos dar somente 2 laçadas, insiro a agulha, laço o fio e arremato de 2 em 2, 3 vezes. E voltamos então agora para as 3 laçadas no fio, insiro a agulha e arremato de 2 em 2, 4 vezes. Vamos fazer mais uma vez esse ponto. 3 laçadas, insiro a agulha, laço o fio, 1, 2, 3 e 4 vezes. Agora vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos inserir a agulha lá no nosso anel e arrematar com ponto baixíssimo. Já temos um lado do nosso lacinho e agora vamos repetir os mesmos passos para fazer o outro lado do lacinho. Eu vou fazendo aqui e vocês vão observando aí como eu estou fazendo. Finalizei então aqui o nosso lacinho, vou puxar esse fio. E agora eu fecho aqui atrás o meu anel. Aperto bem. E esse fio que ficou aqui eu vou passar por cima aqui, ó. Vou envolver o meu lacinho aqui no centro dele.
e vou puxar lá atrás. E agora, a gente segura aquele fio, deixa ele ali pro ladinho, o fio lá de trás, que estava o fio do início, e vamos passar várias vezes esse fio aqui em volta do nosso lacinho, bem no centro, sempre ajeitando ele para que ele fique bem bonitinho. E vamos passando aqui quantas vezes forem necessárias até você achar que ficou bom. E agora é só deixar um fio aqui longo para costurar depois na cabecinha. Vamos cortar ele e dar um nozinho aqui atrás do lacinho. Agora vamos costurar bem aqui nessa parte onde ficou um degrauzinho aqui, para esconder essa parte aqui onde foi feita as trocas de cores. Então a gente prende bem aqui em cima. A gente vai prendendo aqui o lacinho na tiarinha e vai costurando. E vamos prender também aqui as pontas do nosso laço aqui nos cantos, para que ele fique bem plano e não fique se soltando assim. Como é para bebê, né? Quanto mais costuradinho, melhor. Então a gente prende aqui as pontinhas aqui do laço, na cabecinha também. E agora é só finalizar aqui com um nozinho, aqui na parte da tiarinha, e esconder esse fio. E tá pronto aqui o nosso lacinho na tiara. E vamos então para o rostinho do nosso polvinho. Vou utilizar então aqui um fio mais fino, na cor preta, para fazer os olhinhos e a boquinha do nosso polvinho. Vamos contar aqui 5 carreiras abaixo da tiarinha, e entre a quinta e a sexta carreira abaixo da tiara, nós vamos iniciar o nosso olhinho. Vou inserir a agulha lá por baixo e sair ali entre a quinta e a sexta carreira abaixo da tiara, próximo do nosso lacinho. E agora vamos subir aqui um pouquinho. Eu quero que ele faça um efeito assim, parece aqueles olhinhos sorrindo. Então aqui eu vou uma carreira abaixo, eu vou inserir a agulha novamente e sair uma carreira acima de onde eu iniciei o olho. Dessa forma. E agora eu vou passar esse fio por baixo. Aqui, passei a agulha por baixo. Para já fazer aqui os cílios. Né, já bordar os cílios aqui junto. Então, eu vou subir aqui uma carreira para cima. Vou sair onde eu iniciei o olhinho. Ó, já fiz ali uns cílios. E agora eu vou fazer o outro aqui, passando também, opa, passando aqui também a agulha por baixo do fio. E saindo uma carreira, um ponto mais pro lado aqui. E na carreira de cima. Agora eu vou inserir a agulha aqui e sair mais ao meio do olhinho.
só para prender esse fio aqui e dar uma puxadinha mais para cima, para ir ajeitando. E você pode ir fazendo da forma que achar melhor aí. Vai bordando o olhinho conforme você achar que fica mais bonito. Eu faço assim, dessa forma. Ó, agora eu prendo aqui o fio e já saio ali, ó, vamos contar 2 pontos para o lado esquerdo, ó, 2 pontos para a lateral esquerda. Na mesma posição do outro, para iniciar o olho esquerdo. E agora é só repetir no outro lado. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajeitando aqui, ó. Sempre puxando aqui e ajeitando para que fique, o bordado fique bem certinho. Certo? Então, vamos fazer agora a mesma coisa no outro lado. Se achar que deve posicionar um pouquinho mais acima, assim, ó, é só prender o fio ali com mais um pontinho. Agora a gente conta 4 pontos aqui para o lado esquerdo e uma carreira para cima e insere a agulha aqui. E repete os mesmos passos do olho anterior. E está faltando apenas o bordado da boquinha. Vamos fazer aqui 2 carreiras abaixo dos olhinhos. Vou usar o mesmo fio. E aqui a gente vai descer um pouquinho. 1 ou 2 carreiras abaixo. Aí você vê como fica melhor aí para você. E a gente já passa o fio ali, ó, por cima da parte de baixo da boquinha para prender ali e fazer o formato. E a gente vai fazendo aqui pontinhos para que dê o formato certinho, mais arredondadinho da boca. Faz o mesmo pontinho nos 2 lados, para que fique os 2 lados iguais. Eu confesso que bordado não é o meu forte. Normalmente eu faço e refaço mais de uma vez. E você vai fazendo aí conforme vai achando que tá ficando bom. Se não gostar, desfaz e faz de novo, até que fique no formato que você goste. E depois de bordar, é só inserir o fio e sair no mesmo local onde iniciou e dar um nozinho. E esta fofurinha está prontinha. Não ficou um amor? Você também pode fazer os tentáculos coloridos, como este da foto que fiz para uma cliente. Se for para menino, basta não fazer as carreiras da tiara, alterando para pontos baixos as carreiras de pontos baixíssimos. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, não deixe de se inscrever e compartilhar com as amigas. Me conte, o que você achou dessa aula? Espero que tenha gostado. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Separei aqui algumas aulas que você também pode gostar. Qual será a próxima que você irá assistir?